Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Olá, meus internautas. Professor Pastor Jonias. Lição 9 do primeiro trimestre de 2018, editora Betel, a purificação da lepra. Texto áureo. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. Levítico 14, versículo 6. Verdade aplicada. Assim como a lepra, o pecado nos tornou imundos diante de Deus, mas Jesus verteu o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Objetivos da lição: ensinar o que representa a lepra. Na primeira parte, temos esse objetivo. Na segunda parte, mostrar o que Jesus fez pelo homem. E na terceira parte, enfatizar que a busca da santidade é obrigatória para o cristão. Meu querido irmão internauta, nesta lição, vamos estudar o diagnóstico da lepra e que seria dado por Arão ou um dos seus filhos, que deveriam estar atentos para que no acampamento de Israel e mais tarde na terra de Canaã não fosse permitido o convívio social de uma pessoa que tivesse a lepra. Vamos estudar a simbologia da lepra, o significado, nesta lição. Vamos ver a cura da lepra, o aspecto simbólico desta cura e o ritual de purificação da lepra, apontando para o ato de Cristo Jesus purificar o homem dos seus pecados. Vem comigo. A responsabilidade do sacerdote. Em todas as situações em que houvesse a suspeita da praga da lepra, o exame feito pelo sacerdote era fundamental para a decisão correta. Competia ao sacerdote o diagnóstico e a orientação em relação às pessoas conduzidas a ele. Levítico 13 e versículo 2. A responsabilidade e o conhecimento do sacerdote eram fundamentais para que nenhuma injustiça fosse cometida ou que, por negligência, o mal permanecesse no acampamento. A lepra é símbolo do pecado, no ponto 1, no subponto 1.2, o exame do sacerdote, e no subponto 1.3, a manifestação da lepra. A responsabilidade do sacerdote. Aqui mostra que
não deveria se cometer nenhuma injustiça e que o sacerdote teria que examinar o leproso, verificar o leproso, bem como quando esse leproso estivesse curado. Subponto 1. A lepra é símbolo do pecado. A lepra é uma doença contagiosa que simboliza muito bem o pecado, que deforma a imagem de Deus no homem e atinge todas as pessoas em seus diferentes níveis sociais, conforme registra o apóstolo Paulo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. A simbologia da lepra, muito bem empregada aqui, mostra que assim como a lepra contagia as pessoas em seus status sociais, não escolhe posição social, o pecado também é assim, atinge a todos, em vários níveis sociais. Então, a lepra é símbolo do pecado. Nós vemos aqui nesses subpontos, nessa parte, que a lepra é símbolo do pecado, o exame do sacerdote e a manifestação da lepra. Como símbolo do pecado, ela atinge e separa o homem de Deus. Pecado é que separa o homem de Deus, que distancia o homem de Deus, separa do convívio espiritual, do convívio com Deus. Assim como o leproso era afastado do acampamento, também o pecado afasta o homem de Deus. Subponto 1.2, o exame do sacerdote. Vamos ver aqui que o sacerdote deveria examinar o leproso e, em caso de alguma dúvida, era necessário mais alguns dias para um novo exame. Levítico 13, de 4 a 5. Era necessário que o sacerdote tivesse cuidado, vigilância e paciência para com o doente. O sacerdote deveria ser bem criterioso na sua análise, pois toda a responsabilidade estava sobre a sua pessoa. O agente encarregado de fazer o exame no leproso era o sacerdote, e este sacerdote não poderia cometer nenhum engano, nenhum erro. Ele teria que agir com prudência e com sabedoria. Ele precisava fazer uma análise correta. Assim como Deus analisa o homem, assim como Deus estabelece um juízo de valor correto sobre o pecador, o sacerdote também teria que fazer um diagnóstico correto, fazer uma análise sem injustiça, mas com coerência, com lógica, com prudência e, acima de tudo, com certeza. Subponto 1.3, a manifestação da lepra. Como é que se observava alguns sintomas que seriam as primeiras manifestações da lepra? A lepra podia se manifestar com inchação, pústula, que seria pequeno tumor na pele, que se torna purulento, ou em pola branca. Nós temos algumas traduções ou versões empregando ampola branca como manchas lustrosas. Quem olha por fora vê algo lustroso, até bonito, mas o interior está completamente podre, simbolizando muito bem a hipocrisia que a religiosidade apresenta como invólucro, mas no interior nada tem que possa agradar ao Senhor Jesus. Então a manifestação da lepra poderia apresentar sintomas visíveis, mas também agregava situações que parecia, à primeira vista, chamativa, apenas para esconder o podre
interior. E aponta aqui para a hipocrisia, que é o fingimento. Se finge que está bem diante de Deus, se finge que tem uma saúde espiritual, mas por dentro podre. É a lição tirada da manifestação da lepra nos dias atuais como símbolo do pecado. Pecado escondido que apodrece o interior. O estereótipo é lustroso, parece atrativo, mas por dentro está podre. Na segunda parte, a purificação da lepra. Vamos ver o ritual aqui da purificação da lepra. E sabemos que Deus abomina o pecado, porém tem o perdão para os que cometeram o agravo perante ele e se arrependem. Deus determinou que o homem fosse afastado do arraial quando possuísse lepra. No entanto, proporciona a lei do leproso no dia da sua purificação, Levítico 14, de 1 a 2, possibilitando o seu retorno ao acampamento de Israel quando estivesse curado. Trata-se de uma figura do que Jesus Cristo fez pelos pecadores, permitindo que voltássemos para a presença de Deus. Aqui nós vamos ver nos 3 subpontos subsequentes: o sacerdote examinava o leproso, o sacerdote fazia a purificação do leproso, o sacerdote declarava limpo o leproso. E temos a lição de que, apesar de Deus abominar o pecado, e este pecado separa o homem de Deus, mas Deus proporcionou a lei do leproso no dia da purificação, e está registrado em Levítico 14, de 1 a 2, e possibilita o retorno ao acampamento. O leproso poderia, se fosse curado, voltar ao acampamento. E aí temos a figura do que Jesus fez pelos pecadores, permitindo que voltássemos à presença de Deus. É uma coisa linda, muito preciosa. Como o leproso tinha a possibilidade de voltar ao convívio social, assim também nós temos condição de voltar ao convívio espiritual na presença de Deus através de Jesus Cristo. Então vamos, o sacerdote examinava o leproso. Não era o leproso que entrava no arraial para reivindicar a sua condição de retornar ao acampamento, mas o sacerdote que saía do arraial indo examiná-lo, para ver se o que tinha a praga da lepra estava curado. O leproso dependia totalmente do sacerdote para voltar ao convívio. Os israelitas não conheciam a cura para a lepra e sempre dependiam de um milagre de Deus. Então aqui, quem ia em busca do leproso era o sacerdote, não o leproso que vinha em busca do sacerdote. Isso mostra que Cristo vai em busca do pecador para purificá-lo. Ele veio a este mundo para purificar o pecador. Quem declarava era o sacerdote. Cristo é que tem o poder de nos salvar, de nos limpar, de nos declarar limpo através do seu sacrifício com o derramamento do seu sangue. A lepra não tinha cura, dependia do sacerdote de um milagre. O milagre da salvação está em Cristo Jesus. É Ele que nos salva. É um verdadeiro milagre. É um ato sobrenatural. A salvação em Cristo Jesus é um prodígio, um milagre extraordinário. Porque o pecado não tem cura a não ser em Jesus Cristo. Assim como a lepra não tinha cura. O sacerdote fazia a purificação do leproso. Vamos ver aqui no ritual para a purificação do leproso. Eram usadas 2 aves limpas. Aves limpas eram aves que não comiam carniça, que não se alimentavam de carne. Eram herbívoras.
se alimentava de semente, de árvores, etc. Pau de cedro, uma planta especial, medicinal. Carmesim, nós vamos ver o que seria o carmesim, que seria um inseto responsável pela pigmentação vermelha. Isopo, arbusto de porte pequeno, medicinal. E também era necessário um vaso de barro e águas vivas, ou seja, água da fonte. O cedro é uma árvore grande e o isopo uma planta pequena, representando que a purificação alcançará em nossas vidas tanto as coisas mais horríveis que cometemos como as que achamos que não são tão graves. Então, nessa simbologia, aqui a purificação atingiria os aspectos mais graves e também os menos relevantes. Vamos ver então duas aves puras e vivas. Aves que não se alimentavam de carniça, não se alimentavam de carne. Temos aqui pombo, que inclusive é símbolo do Espírito Santo. O sacerdote estaria usando essas duas aves. Depois nós vamos ver que uma seria morta, seria degolada, e o sangue seria aplicado na viva, juntamente com águas vivas, oriundas da fonte, e colocadas num recipiente, no caso um vaso de barro. O leproso era submetido a um ritual todo especial, com uma simbologia embutida apontando para o Calvário. O sacerdote examinava o leproso. Aí nós vamos ver aqui, em rápidas pinceladas, o que seria o carmesim. Um inseto responsável pela pigmentação vermelha forte nos tecidos, que tornavam esses tecidos caros. Então se cultivava a criação de insetos por ser eles produtores de uma pigmentação especial que seria aplicável aos tecidos e tornava esses tecidos de alto valor. É como se fosse assim uma pequena larva, um inseto na pigmentação vermelha. O pau de cedro, uma árvore frondosa, medicinal, com características medicinais e propriedades que até nos tempos presentes se cultiva o plantio de cedros e se abstrai dessas árvores substâncias preciosas e que são vistas pela medicina como árvores alvissareiras. O isopo. O isopo seria uma árvore de porte pequeno, porém muito medicinal e cultivada para se produzir chás. Então, estas árvores, estes elementos aqui explicitados, de alto valor medicinal, eram utilizados pelo sacerdote, colocados dentro de um vaso com águas vivas, água da fonte, e se aplicava no leproso para a purificação. Estes seriam os elementos que fariam a purificação do leproso. O sangue carmesim de Jesus Cristo, o sangue vermelho, purifica o pecador. Veja a passagem em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, esse ritual apontava para Cristo. A purificação da lepra, a purificação do pecado. O pecador se torna limpo pelo poder de Jesus Cristo. Já prefigurado nesse ritual levítico. 2:3. O sacerdote declarava limpo o leproso.
Alguns atos, depois que o leproso fosse declarado limpo, ainda eram necessários que fossem feitos. O sacerdote deveria aspergir o sangue 7 vezes a pessoa, lavar os seus vestidos e rapar todo o seu pelo, e se lavará com água. Assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Levítico 14:8. Para a declaração do leproso ser considerado limpo, era observado ainda com cautela estes aspectos interessantes. Mesmo depois de examinado, ele ficaria 7 dias fora da sua tenda, sem entrar na tenda. E só depois da palavra final do sacerdote, quando era declarado limpo, ele poderia entrar na tenda. Passava por um processo especial. Era lavado seus vestidos, rapado o pelo do seu corpo. Era lavado com água, essa água viva, com estes elementos que nós citamos aqui, que faria uma purificação completa do indivíduo. Aí ele poderia, no 8º dia, entrar na sua tenda. Vamos ver aqui, na terceira e última parte, lepra nas vestes e nas casas. E nós vamos ver aqui uma veste contaminada, uma casa contaminada e sangue e azeite no purificado. Lepra nas vestes e nas casas. Assim como poderia estar no corpo, a lepra poderia estar presente na roupa, como também nas casas. Levítico 14:34. Traçando um paralelo com os nossos dias, R.K. Harrison afirma que em todas as áreas da nossa vida, a busca da santidade sob a orientação do Espírito Santo é obrigatória para o cristão crescer verdadeiramente na plenitude de Jesus Cristo. Vamos ver aqui a simbologia da lepra nas vestes e nas casas. Uma veste contaminada. Uma veste contaminada, uma casa contaminada. A lepra na veste são fungos que podem estar presentes em tecidos. Ao sacerdote cabia o exame da roupa e somente ele podia declarar se a roupa estivesse limpa ou imunda. Levítico 13:50-51. Ao tratar das vestimentas, o princípio exposto em todo o livro de Levítico permanece: santidade. A tônica aqui é a santidade por parte do povo de Deus. O princípio comum nas Sagradas Escrituras, isto é, Deus usando o físico e material para significar e ensinar o que é moral e espiritual, é bastante presente no livro de Levítico. As vestimentas salpicadas de adultério, de fornicação, de prostituição, de homicídio, de toda sorte de pecado, são as vestes manchadas e que são alvejadas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Nossa vestimenta foi embranquecida, era contaminada pela lepra do pecado, mas Jesus fez um trabalho sacerdotal especial. Ele purificou a nossa indumentária espiritual. Oh, glória a Jesus! Isto é muito lindo, isto é precioso. Não temos vestes sujas, não temos vestes atingidas pela lepra, mas como o sacerdote tinha a especificidade de declarar a vestimenta limpa, assim também Jesus tem a especificidade de nos limpar
de lavar a nossa vestimenta. O carmesim, o vermelho do sangue de Jesus Cristo purifica a nossa lepra. Uma casa contaminada. A lepra na casa é diferente das situações anteriores, pois já trata de estarem na terra de Canaã. Levítico 14, 34. Lembrando aqui que a simbologia da entrada na terra de Canaã não significa céu, mas vida vitoriosa com Deus. Entrar em Canaã significa ter vida vitoriosa com Deus. O apóstolo Paulo, em suas cartas às igrejas, também procurava abordar o que não estava de acordo com os mandamentos do Senhor, procurando corrigir e instruir os cristãos, como encontramos na Epístola aos Gálatas, quando o apóstolo enfatizou o perigo de introduzir a guarda da lei como necessária para a salvação. Então, uma casa contaminada. Nós vamos ver as vestes e a casa contaminados. Esta simbologia é muito especial porque o leproso ele teria que se despir da sua indumentária velha, contaminada pela lepra. Isso também fala de Cristo que nos alvejou, nos limpou, e aquela roupa velha, aquela roupagem do pecado, da hipocrisia, ficou para trás. E agora nós temos uma veste especial. A lição do sangue aplicado na casa do leproso aqui, o sangue aponta para o sangue de Cristo. Veja que o vermelho, muitas casas estão debaixo do pecado, da lepra, e precisa ser purificado. Nos dias atuais, nós temos famílias que estão debaixo de uma carga de pecado poderosa. E só quem faz a purificação desta casa é o sangue de Jesus Cristo. O sangue precioso de Jesus Cristo purifica a nossa casa. Quando ele entra em nossa casa, ele faz uma purificação. Oh, aleluia! Assim como o sacerdote asperge o sangue na porta, na casa, para a purificação da lepra, Jesus fez isso na porta do nosso coração. Oh, glória a Jesus! Sangue e azeite no purificado. O sacerdote deveria pegar do sangue do sacrifício, da expiação, da culpa, e colocar na orelha direita, no polegar da mão direita e no dedo polegar do pé direito. Também deveria fazer o mesmo com o azeite. Esse ato devia ser feito no dia 8º. O leproso, além de não poder se curar, não poderia declarar a si mesmo próprio limpo. O próprio Senhor Jesus, quando purificava os leprosos, ordenava que fosse ao sacerdote e apresentasse a devida oferta para servir de testemunho. Aleluia. Lembram da lição aprendida em aulas passadas sobre a aplicação do sangue no polegar da mão direita? Traz embutido um sentido especial do trabalho desenvolvido, das mãos limpas para fazer a obra de Deus, no pé, no polegar do pé direito, para caminhar na presença do Senhor de forma limpa, também na orelha direita para ouvir aquilo que o Senhor tem falado ao seu povo e está pronto para atender a sua voz. Então aqui traz esse sentido. O leproso passava por esse processo e agora era alguém especial,
limpo. O sangue e o azeite no purificado. O azeite aqui é símbolo do Espírito Santo de Deus. Quando aplicado no lugar certo, conforme o ritual aqui levítico, o indivíduo passava a ser declarado purificado. Cristo nos declarou purificados e agora estamos prontos para ouvir a sua voz. Estamos prontos para caminhar na sua senda gloriosa. Estamos hábeis para desenvolver o trabalho com as nossas mãos limpas, porque fomos purificados. Aleluia. Meu querido irmão internauta, na saída do sacerdote do arraial, o lugar onde o Senhor Deus habitava, para ir em direção ao leproso imundo, vemos o Senhor Jesus Cristo deixando o seu lugar junto ao Pai, vindo em busca de um pecador chafurdado, afundado na lama, num mundo corrompido pelo pecado. Absorvemos a lição da saída do sacerdote do arraial, indo em busca do leproso fora do arraial. A situação de um leproso era muito constrangedora. O leproso não poderia estar no convívio social. Ele era expulso do convívio social, ia para fora do arraial, declarado imundo. Se alguém se aproximasse dele, ele teria que gritar em grande voz: imundo, imundo. Veja bem, ninguém poderia se aproximar dele. Se alguém tentasse se aproximar, ele teria que se declarar imundo em voz alta. Mas Cristo foi em busca do pecador fora do arraial para purificá-lo da lepra do pecado. Nós éramos leprosos espirituais, mas o Senhor fez uma limpeza. A lição aplicada no ritual da purificação da lepra aponta para Cristo, o sumo sacerdote, o sacerdote especial que desceu das alturas e foi em busca do pecador para purificá-lo. Oh, aleluia! Que grande significado tem esta lição para nós. Podemos depreender desta lição que Cristo é o nosso sacerdote, que nos procurou e que nos limpou dos nossos pecados. Ele teve a prudência, a cautela de nos analisar. Passamos pelo ritual do carmesim, do pau de cedro, do isopo, do vaso com água viva, aleluia, e nos tornamos limpos. Jesus declarou a nossa purificação como sacerdote eterno. Aleluia! Aqui está o questionário. Que Deus nos abençoe.